Mas este encontro com o embaixador em Brasília não ficou por aí não. Havia muito mais a aprofundar. No dia seguinte, ele nos recebeu no confortável Blue Tree para uma conversa sobre CPLP, cinema, audiovisual, TV e cineporte. Assunto de grande importância para quem está na trilha da produção e quer ampliar espaços. Qual a ação voltada para a propagação dessa ideia da lusofonia em que o cinema, o audiovisual pode contribuir? De que maneira? Bom, em primeiro lugar, o audiovisual contribuirá decisivamente na medida em que é hoje um veículo extremamente importante de comunicação. No nosso país, entre as pessoas, não só da CPLP. Mas no caso especificamente da CPLP, caberia lembrar que foi assinado exatamente há um ano atrás o acordo do audiovisual dos países todos. Esse acordo foi assinado aqui no Rio de Janeiro, devia ter sido assinado em Guiné-Bissau na última cimeira que houve lá, mas eu tive que reabrir a questão por instruções aqui, inclusive do Ministério da Cultura, estava representando o ministro Gil naquela reunião, e os outros queriam por tudo assinar, mas a gente queria aperfeiçoar um pouquinho mais o texto. E, de fato, quando foi por ocasião do Fórum Mundial Cultural, no Rio, em novembro, então os ministros que estavam presentes, eram 5 ministros, assinaram. Depois o texto foi mandado para os outros ministros dos outros países que estavam ausentes para também assinar. De modo que já foi assinado, está para ser ratificado. Na prática, que é o que é mais importante, porque no fundo o que interessa, sobretudo num país, numa instituição como a CPLP, é a sociedade civil atuando, é isso que eu acho fundamental. Então, no caso, nós tivemos, numa iniciativa muito boa brasileira, o segundo Cineport, que foi realizado agora, questão de 2 meses atrás, não é? Em João Pessoa. O Cineport é aquele festival de cinema da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa. A primeira edição foi realizada em Cataguases, e não podia ser diferente, né? Roberto Mauro, etc. Né? E nós temos lá o Ronaldo Werneck, que é um agitador cultural extraordinário, que é um homem de cultura, de fato, é um poeta, lida muito com cinema também, etc. E o Ronaldo e uma fundação local organizou o primeiro festival. E o terceiro festival, eu tive o prazer enorme, não é, de participar dele, que, como eu dizia, foi agora há pouco, em João Pessoa. E mais, foi tão bem recebido e tão bem organizado em João Pessoa, que os organizadores decidiram que João Pessoa será a capital permanente do Cineport, a cada 2 anos. Ou seja, o Cineport se fará todos os anos, mas um ano fora do Brasil, em algum país. No outro ano seguinte, no Brasil, em João Pessoa. Mas essa aproximação entre esses países, principalmente Brasil e Portugal, você acredita que já está sendo feito satisfatoriamente ou poderia alguma coisa ser incrementada e dessa coisa nós podemos participar, nós que produzimos aqui? Na área de cinema, especificamente, você está falando? Não, eu acho que falta muito para fazer, né? Na verdade, falta uma infinidade ainda. Eu sempre acho que os instrumentos, o arcabouço jurídico, evidentemente, é importante, mas quando ele precede demais as ações espontâneas da sociedade, ele acaba ficando assim, um pouco no vazio. Eu acho que agora não, agora já está começando a haver uma integração maior nessa área do audiovisual também. Então, esse acordo que eu me referi do audiovisual veio em boa hora também, muito boa hora. Na reunião, por exemplo, do Cineport, do terceiro edição do Cineport, em João Pessoa, havia uma grande quantidade, não é, de gente de cinema, e de Portugal e de todos os países, até de Timor-Leste.
E foram premiados filmes, tá certo? E houve mais de 100 filmes que foram passados. E foram premiados filmes, e foram premiados prêmios especiais, tá certo? Para alguns diretores importantes. Um diretor de Angola, já com longa trajetória no cinema, não é? No caso do Brasil também, foi premiado o Vladimir Carvalho. O festival se abriu com um filme do Vladimir maravilhoso sobre Zé Lins do Rego, O Engenho de Zé Lins. O Engenho de Zé Lins. Quer dizer, e isto para um público enorme. Fizeram umas tendas imensas ali para 800 pessoas, então, onde passavam os filmes, né? Então, houve, ademais de tudo isto, houve alguns debates importantíssimos. Estava lá o próprio Orlando Senna, né? E falou-se muito na cooperação técnica entre os países na área de cinema, na área do audiovisual. Por exemplo, já um projeto avançado para a área de elétrica e de maquinária, está compreendendo? Em que o Brasil mandaria, e estava presente o presidente do sindicato, do sindicato enfim, dessa área, né? Lá do Rio. É o único organizado no Brasil. E oferecendo justamente 3 técnicos que iriam a cada um desses países e dariam uma espécie de um curso, não é assim, um curso de 10 dias de duração, uma coisa intensiva, para formar gente, para ajudar a formar gente nessa área. E existem outros projetos importantes, existe um fundo que já foi criado e o Brasil já botou dinheiro. Está esperando agora que Portugal faça o mesmo também, para a criação de filmes, de ficção. Porque o caso que tem acontecido muito, por enquanto, é que há muita coisa na área documentária e tal, os todos. Mas a ideia é agora incentivar um pouco o próprio cinema de ficção. Para a questão do produtor independente, acho que daqui com certeza, de lá, acredito que sim, meios, né, para estar exibindo o seu material, para poder ter respostas, críticas e até mesmo oxigenar a carreira, é de fundamental importância, né? Esse programa se dedica a isso. Nós gostamos muito de conversar com quem está ligado à área do audiovisual, independente se é só o diretor, ou editor, ou cinegrafista, mas quem pensa, quem está agindo nesse sentido e também exibir filmes. E é aquela coisa, né? Quer dizer, não há nada que tenha um retorno mais rápido e mais forte, não é? E que tenha uma linguagem tão hoje comum a todos, não do ponto de vista da língua portuguesa, mas da linguagem do audiovisual. Quer dizer, ler um livro exige uma determinada iniciação, digamos assim. Com certeza. Depois disciplina. Né? E disciplina e tal. Quer dizer, já na questão do audiovisual também, e não é preciso ser absolutamente coisa ruim, pode ser coisa da melhor qualidade, né? As pessoas estão mais aptas, talvez, pelo próprio hábito hoje em dia, não é? Vivemos na civilização, claro, na era do visual. Então, nesse sentido, eu acho que a coisa tem um efeito e um impacto assim imediato. Mas pessoalmente, pelo que eu conversei com o Alexandre, ele me falou que você já andou por aí fazendo uns takes. Como é que é isso? Conta essa história pra gente. Eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Quer dizer, naqueles in illo tempore, né? Naqueles tempos, de muito jovem ainda. Bom, primeiro eu fiz um curso de cinema. Fiz um curso de cinema na Ação Arquidiocesana, na ASA, no Rio de Janeiro, quando eu tinha assim, uns 17 anos. Curso mesmo, de 1 ano. Mas isto será matéria de um outro programa. A trajetória de Lauro Moreira como documentarista dá roteiros, muitos, de curta-metragem, média-metragem e longa-metragem. Aguardem.